Pra experimentar essa delícia, que só de falar o nome já dá água na boca, né? Bom bocado. Bom bocado. Bom demais, né? O próprio nome já diz, né? Rita Macário, lindona, bem-vinda. Obrigada. Bom bocado, é bom ou não é? Óbvio, né? Ah, muito o nome já bom, diz tudo. é muito bom. Delícia, né? E eu gostei muito que você trouxe vários formatos, né? Bonitinhos. Isso. Dá pra fazer em Algumas forminha opções. até de quindim, né? Aquela forminha bonitinha. Aquela uma forminha de mini bolo, né? Que dá pra fazer na forminha de empada, na forminha de pão de mel e dá pra fazer de assadeira, assim como a gente trouxe ali cortadinho. Pra fazer quadradinhos, né? Exatamente. Delícia! Vamos lá então aprender a fazer essa maravilha? Olha, é uma receita muito simples, tá? Eu vou passando os ingredientes, se você quiser adiantando, fica à vontade, tá? Tá, eu vou colocar, só pra colocar primeiro os líquidos no liquidificador, pra não sofrer muito o liquidificador na hora de bater. Pra não ficar muito pesado, né? Tá bom, vamos anotar, gente? Você vai usar 3 ovos, que a Rita já tá colocando aqui. Isso. 5 xícaras de chá de leite. Só que as 5 xícaras de leite, eu vou pôr uma parte no liquidificador, cerca de 3 xícaras mais ou menos. E depois o restante eu vou misturar na mão, porque não cabe tudo aqui dentro do liquidificador. Tá bom. Então é só pra ajudar ele a bater, né? Exatamente. Tá bom. 1,5 xícaras das de chá de farinha de milho em flocos. 1,5 xícaras de farinha de milho em flocos. 2,5 xícaras de açúcar. 2,5 xícaras de açúcar. 1 colher de sopa de margarina. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. 1,5 xícara de coco ralado. Então, o coco ralado e o queijo, eu coloquei aí na receita que podem ser adicionados aqui no liquidificador e pode bater tudo junto, tá? Mas, para ele ficar com uma textura mais grossinha, percebendo mais o queijo e o coco, mistura na mão eu vou misturar na mão. Tá, eu prefiro assim. Então, existem as duas opções. Ou você coloca tudo aqui dentro. Triturar junto, beleza. Se não, você coloca na mão. Aí ficou faltando aqui, ó, ficaram faltando 2 ingredientes. 1 xícara de chá de queijo ralado, para finalizar, e 1 colher de chá de fermento em pó. O fermento já tá aqui. Olha, gente, a receita é tão prática, tão rápida, que enquanto eu passava os ingredientes, a Rita já adiantou tudo. Peraí, vamos recapitular então. Vamos. Você foi colocando aqui, vamos na ordem. Ovos. Os ovos, o leite, metade, um pouquinho mais da metade. A farinha de milho em flocos. Tá. O açúcar, a margarina, o trigo, a farinha de trigo e coloquei o fermento. Só. Aí o coco e o queijo você vai deixar depois. Isso, e o restante do leite também vou misturar na mão. Na tigela, tá bom. Tá Podemos bom? bater? Vamos bater? Pode subir o som, querido Galdino. Hoje era pra noite não ter fim, pra se perderem por aí, mas você não deu valor. Hoje é tua chance de se abrir, entregar e assumir que você tem um grande amor. Em casa, a dona de casa pode bater um pouquinho mais se ela quiser. Principalmente se ela tiver colocado o coco e o queijo. Agora não precisa mais do liquidificador, né? Não precisamos mais. Tá. E agora eu vou colocar aqui e colocar o restante dos ingredientes. Aí é só misturar. Aí é só misturar. Aqui a nossa assadeira já está untada, tá? Então eu vou colocar o coco. Então, se eu colocar o coco e o queijo fora do liquidificador, a textura da massa vai ser um pouco diferente, vai ser um pouquinho mais grossa. Tá? Um pouquinho mais pesada? É isso? Um pouco mais grossa, aquela textura que você sente mais o coco na boca. Tá? Eu gosto mais. Eu também mais prefiro. Interessante. E o restante do leite que não cabia dentro do liquidificador. Mas de qualquer forma, mesmo ficando uma massa mais grossa, como você comentou, ela é uma massa fina. Ela é líquida. Ela é líquida, né? Ela é líquida, porque se vocês perceberem no quadradinho, dá pra você ver a parte mais molhadinha, que é um creminho, e a parte mais sólida, tá? Então ela é realmente, ó, dá pra ver que é uma massa bem líquida, tá? Quiser mostrar aqui a massa, é bem líquida. E ela vai ficar no forno a 180, 200 graus
por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Eu achei que fosse mais. Vai depender da massa ser bem líquida. Vai depender do forno, mas 30 a 40 minutos é o suficiente. Tá? 180. Se for em assadeiras menorzinhas, como essas daqui que eu fiz... Muda o tempo? Aí tem que tomar cuidado, porque aí em 15 minutos ele já tá douradinho. Vai ser rápido, né? É rápido, porque são porções individuais. Coloquei o desmoldante. Quem não tiver desmoldante, pode untar com óleo, margarina, tanto faz. De preferência com um pincel para ficar bem untadinho, né? Exatamente. Tá bom. Tá bom? E aí na hora de colocar ali é legal ir com uma conchinha? Então, essa minha tigela, ela tem um biquinho. Então, deixa eu até te mostrar aqui, antes de colocar o restante lá, vou colocar um pouquinho aqui. Dá pra pôr direto. Legal. Essa daqui dá pra colocar direto. Tá? E pode encher? Se não, aqui já é o limite. Porque cresce Senão pouco, ela né? cresce um pouquinho, ele fica meio feio quando é pequenininho, tá? Então é o limite aqui. Ele vai crescer um pouquinho, não vai crescer muito, mas vai crescer sim. Tá bom. Tá bom? Uma coisa que eu queria falar para vocês em casa, que eu sei que vai ter pergunta, mas isso é queijadinha ou é bom bocado? Boa pergunta, fica bem parecido, né? Tá? Então é assim. Deixa eu misturar aqui, porque eu não tinha misturado antes de virar. Pronto. Aí leva ao forno de 30 a 40 minutos. 40 minutos, tá. Qual a diferença, é queijadinha ou é bom bocado? Então, eu fui pesquisar isso e, na verdade, elas são receitas primas irmãs. Elas são muito parecidas, tá? Existem pessoas que dariam para essa receita o nome de queijadinha, tá? Porque tem o queijo ralado. Mas a diferença principal que eu pude perceber nas minhas... buscas, nas pesquisas, é que a queijadinha, normalmente, ela leva um queijo meia cura. Além do queijo ralado parmesão. O queijo fica ainda mais presente. Fica mais presente, então por isso o nome queijadinha. Mas elas são receitas muito parecidas e que as pessoas têm, confundem bastante o que é uma e o que é outra. Tá. Então quando você vem em algum lugar para comprar, né? Uma queijadinha, um bom bocado, a gente já tem essa noção de que a queijadinha vai um pouco mais de queijo. Você vai sentir mais queijo. Tá bom. Tá bom? Então, enquanto você coloca no forno, se organiza rapidinho, eu venho depois do recadinho com o Leãozinho para experimentar essa delícia, tá bom? Tá bonitinho demais, né? E fica realmente muito bonitinho fazer nessa forma do mini bolo, né? E com toda certeza também é uma ideia boa para um faça e venda, né, gente? Né? Porque não é terça-feira que a gente não pode dar essa dica para você, né? Vai vender muito, sem dúvida nenhuma. Vamos lá comer? Ai, que delícia! Leãozinho, convitinho bom que eu vou te fazer agora? Vamos comer bom bocado? Para! Como falar não para um convite desse, né? Nossa Senhora! Coisa boa demais. E olha que mimo. Bem-vinda, viu, Rita? E esse pratinho que ela fez, que coisa especial, olha, com um coquinho decorando. Nossa Senhora. Tá lindo? O pessoal lá do Palacete dos Artistas fica doidinho quando eu como aqui. Então, dedico pra vocês. Em homenagem a eles também, né? Ó. Nossa Senhora. Se quiser pegar na mão também, às vezes é mais fácil que na mão de comer. é melhor, né? Eu acho. Nem acho. Guardando. Vem cá. Você percebe que tem essa parte macia, molinha, cremosa na parte de baixo. Ó. Tá vendo? Mais sequinho em cima, mais molinho embaixo. A combinação perfeita. Não é bom? Boa. Ai, que delícia, Rita. Muito bom, né? Dá pra fazer hoje. Muito bom, dá. Ainda pra de noite ainda. Dá, são ingredientes que a gente costuma ter em casa. Dá pra fazer pro lanche da tarde. Do coco. Pode ser o adoçado, tem que ser o seco. Olha, eu usei nessa receita o que é flocado, pra sentir mais o coco. Se tiver em casa só o coco seco, fino, serve também. Ah, mas eu tenho um coco fresco. Tudo bem, não tem problema, tá? O coco que vai usar, usando naquela medida, não importa qual seja. Tá. Pode ser o seco, pode ser o seco mais fino, o seco flocado ou o fresco. Tá bom. Com o fresco também fica maravilhoso. Dicas, Não, né? tudo, não tem erro. Tipo, não tem desculpa pra não fazer, né, Léo? Não tem desculpa pra fazer hoje ainda. Tem que fazer. Ô, Rita, agora me conta, como é que a gente acha você? Procura na página Rita Macário Cake Designer. Me acha lá e pode fazer contato por lá. Tá bom? Gente, Deus lhe dê orgasmo, Rita. a gente come que se lambuza aqui. Coisa boa. Bom demais, Rita. Querida, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Bom fim de semana. Pra você também. Um espetáculo de bom bocado. Até amanhã. Eu vou chamar o jornal e já volto pra comer mais.